Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigos deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, digo eu, este videozinho vai se chamar Armas Justas. Pronto, e para quem já sabe, quem me segue, mais ou menos, sabe que eu digo que, pronto, para mim todas as armas, em princípio, tudo que é assim, mais ou menos militar e afins, é tudo injusto. Tal como as guerras, todas elas, pronto, serão mais ou menos injustas para muitas pessoas, não é? Contudo, pronto, sem querer muito elaborar uma perspectiva sobre o quanto uma qualquer guerra pode ser injusta, porque, pronto, mesmo que eu não goste, até posso encontrar motivos para que uma guerra seja justa. Pronto, eu não queria falar muito sobre isso porque é um tema que desagrada-me profundamente e, portanto, ainda por cima sabendo que a história da humanidade há mais de 60 séculos em vários pontos do mundo, pronto, existem guerras e mais guerras e mais guerras e quase sempre é sempre injusto para alguns, não é? Principalmente para aqueles que perderam ou para aqueles que não tinham um potencial bélico para fazer frente àqueles que já o tinham, não é? Portanto, pronto. Mas pronto, desta perspectiva de que, afinal de contas, o processo de negociação barra negociação, no fundo, porque o sentido, isto é, como digo em alguns vídeos, principalmente ali no tributo da arte da guerra, toda a mecânica puramente democrática e ou política, pronto, baseia-se nesta concepção, não é? Na concepção de que é possível negociar interesses, porque eventualmente todos eles têm a ver simplesmente com uma questão que não foi resolvida em mais de 60 ou 100 séculos, não é? Que está atribuída a quase tudo, que é a nossa necessidade de possessão. E, portanto, a partir do momento que existe uma necessidade de possuir uma qualquer propriedade, qualquer área que tenha esse tipo de propriedade, ou qualquer coisa que exista nessa propriedade, poderá ser alvo, não é, dos interesses de quem deseje aquela propriedade para produzir seja lá o que for. E isso está atribuído, por exemplo, está associado, por exemplo, ao programa que vai haver hoje na Rádio Paralelo, via indimedia.pt, não é? No meu programa sobre o racismo e os descobrimentos e, pronto, todas estas coisas que fazem parte da história de Portugal, e não só, não é? Portanto, antes de tudo, da União Europeia e outros mais, China também, e Rússias e Estados Unidos, etc. Portanto, todos os que desenvolveram um sistema bélico minimamente potente, digamos assim, pronto, depois dão-se ao luxo, não é? De produzirem coisas mais ou menos horrendas em prol, do seu poder bélico. Há outro vídeo que também fala um pouco sobre isso, mas mais relativo à questão da condição dos indígenas, e ou até poderia ser até na condição dos considerados ciganos, que ainda vivem, digamos, à margem da sociedade, pronto, que se chama só ofensa galáctica. Pronto, e isso também vai ao encontro desta problemática, não é? Contudo, alguns quem gosta de ver sobre a evolução, digamos assim, do que foi as armas e todas as coisas que são consideradas conteúdo bélico, alguns no Japão, por exemplo, os japoneses, que isto é, outrora, não é? Agora já existem, eles também já têm um exército e já têm aquelas coisas
armas de fogo, não sei o quê, pronto. Que é assim um bocadinho horrendo. Mas pronto, isso é a minha perspectiva, não é? A minha interpretação do que é, portanto, toda a mecânica puramente militar. Pronto, entretanto, como há um vídeo que eu já não recordo qual é que é, em que, no fundo, eu digo, não é? Que os chineses, algures, há séculos atrás, produziram pela primeira vez a pólvora, não é? E, entretanto, pronto, um monte de gente, alguns no mundo, disse bem à pólvora que isto parece-me ser porreiro. E claro que a partir desse momento, todo o que é o combate, digamos assim, frente a frente, desaparece, não é? E passa a ser, portanto, baseado, ou com base portanto, em balas, não é? E bombas. Pronto. E a partir daí torna-se ainda mais injusto. Para todos, não é? Para todos. E estava a dizer que alguns no Japão, portanto, outrora, não é? Havia, por exemplo, as palavras, tipo, o que nós consideramos na atualidade uma ofensa verbal, não é? Era considerado uma arma. Lá está, pelo mesmo significado e o sentido que eu dou num vídeo chamado, portanto, Tributo à Sociologia Humorística. Pronto, que tem a ver, lá está, com questões da forma como nós lidamos com uma qualquer ofensa e, portanto, e o que é que a mecânica, o que é que, no fundo, o que é que está em causa, não é? O que é que está em causa numa ofensa, na possível ofensa. Pronto. E, portanto, depois, o que fazer, ou como lidar com a ofensa, não é? Portanto, os japoneses, antes de pegarem na pólvora e afins, tinham várias técnicas. Outras eram o peidinho. Era um peido. Considerava-se aquilo também uma forma de atacar alguém. Ok? Portanto, no fundo era criar uma espécie de algo desagradável que não fosse fatal. Não é? E depois ainda tínhamos outras coisas. Não é? Tínhamos várias coisas. Depois, ainda antes dos chamados ninjas, digamos assim, aparecerem como grupos armados que se associavam um bocadinho à questão puramente política e também às vezes ao que se considerou, depois depende das variações, não é? Também o considerado a questão puramente criminal, não é? Que no fundo vai ter encontro do que temos na atualidade. Portanto, a maior parte das pessoas que se juntaram, digamos assim, a grupos considerados criminais ou até terroristas, não é? Foram pessoas que tiveram formação militar no campo oficial, não é? E depois de fazerem esse serviço, que em alguns países é obrigatório, para outros é opcional. Aqui em Portugal já há alguns anos que é opcional. E noutros países é obrigatório, continua a ser obrigatório. Pronto. E no fundo, todo esse conteúdo escolar, digamos assim, oferece conhecimento sobre táticas e sobre formas de vigia e etc., não é? Nos quais poderá ser útil para uma questão puramente de guerra, não é? Contudo, depois há a malta que pega nesse conhecimento e leva-o para o outro lado, com o seu interesse económico, puramente económico, não é? E depois nós temos, por exemplo, um bom exemplo sobre isso são ali as favelas do Rio de Janeiro e outras mais, não é? Há vários outros grupos e subgrupos mais ou menos considerados criminais, não é? À luz da lei, que produzem, assim, algumas coisas mais ou menos igualmente horrendas, porque lá está, é malta que já teve formação militar e, portanto, vai usar aquele conhecimento para proteger todo tipo de negócios. Pronto, não é nada. No lado não militar, no lado oficial é a mesma coisa. Portanto, já temos, por exemplo, eu dei uma vez um exemplo de um vídeo que se chama Tráfico de Drogas Legais, que é relativo, por exemplo, a alguns centros
de plantação de cannabis, onde temos polícias, não é, a fazer o patrulhamento do espaço. Os traficantes e afins também fazem o mesmo. Portanto, ao nível do papel e da função, pronto, é a mesma coisa. Depois lá está. De quem é o negócio? Aqui estamos aqui um bocadinho naquela... portanto, a guerra, digamos assim, até nestas questões, por exemplo, do cannabis, é relativa única e exclusivamente à questão portanto, do controle, digamos assim, do negócio. Nada mais. Pronto. Isto para dizer que hoje fui ali a uma lojinha e encontrei o quê? Umas matracas. As matracas, no fundo, tendo em conta, tal como as espadas, ainda tinha lá duas espadas. Duas espadas bem antigas. Lâminas mesmo, mas umas espadinhas pequeninas. E havia lá ainda uma coisa que não era propriamente era só a parte de madeira. Portanto, aquilo não tinha uma espada ali dentro, mas aquelas coisas tipo samurais, não é? Que são todas feitas de madeira, depois algumas saem, abrem e têm a lâmina por dentro. Pronto, mas essas não tinha a lâmina, portanto não comprei, esqueci. Pronto, mas se um dia encontrar aquilo, se calhar até compro aquilo. Porque, pronto, faz parte daquele tipo de armamento que, mesmo já sendo bélico, no sentido que isto, não é? Para quem dominar estas coisas, eu não domino nada disto, isto só é, se calhar eu vou praticar um dia, depois vou isto, ou tentar manejar, vou levar com isto na cara e nos testículos e pronto, e a partir do momento que isso acontecer, vou deixar de tentar, porque senão, pronto, estou tramado, ou senão tenho que comprar uma coquilha, não é? Para ter a certeza que se aquilo bater lá, eu não fico pronto, com a pilinha disfuncional. Pronto. Contudo, pronto, isto faz parte já de uma espécie portanto, de evolução do que foi este conceito portanto, o conceito bélico, digamos assim, associado ao que é algo puramente militar. E lá está, quem foi ao exército, eu nunca fui ao exército, ok? Mas dos relatos que fazem e daquilo que eu já consegui apanhar, digamos assim, o próprio tratamento associado em algumas, ora, no que se chama a tropa normal e ou até no que se considera já, tipo, tropas que são especializadas, existe um tratamento de quase deitar abaixo. Portanto, o soldado é sempre mais ou menos humilhado, não é? E, portanto, depois, lá está. Se a pessoa não souber lidar com esse tipo de humilhações, quando sair de lá vai se tornar altamente inflexível, seja lá com quem for. Não é? Porque já está saturado de uma coisa na qual, na condição do exército, não pode responder. Caso responda, leva um tarião que nem é bom. E fica de castigo durante um mês numa solitária, por exemplo, coisas assim que são horríveis e terríveis. E que, lá está, criam problemas psíquicos por causa portanto, da condição. Não é? Pronto, algures, portanto, para mim, lá está, até na perspectiva puramente bélica, e, portanto, no que se considera um pouco a estratégia militar, eu considero que não era preciso usar armas para nada. Portanto, há várias formas, na minha interpretação, não é? De poder corromper o outro, até de uma forma simples e, pronto, no fundo, sem lhe produzir uma dor ou a morte por causa de alguma coisa, não é? Portanto, lá está. Isto são coisas simples e básicas, não é? Que, em princípio, depois, entretanto, desde que apareceu a pólvora, não é? Desde que apareceu a pólvora, que a malta começou a ignorar tudo isso e, pronto, e, no fundo, tudo isto, todo o lado puramente militar tornou-se assim uma coisa mais ou menos injusta, não é? Pronto. Pronto. E pronto. E mesmo, e depois, pronto, temos várias coisas, não é? E agora, na atualidade, em Moçambique, por exemplo, temos ali o grupo que
não se sabe porquê. Eu próprio já nem consigo saber porquê, não consigo explicar a razão, por mais que na minha intuição esteja relativo àquela doutrina disciplinar que, lá está, que ao ser materializada excessivamente num cérebro, pronto, depois nós tornamos inflexíveis com todo o resto, não é? E pronto, e portanto agora em Moçambique temos ali o grupo, são pequenos grupos, portanto os muçulmanos, os muçulmanos como grupo religioso, não é? A maioria, não é? A maioria não é, portanto não tem necessidades bélicas, nem necessidades de dominação usando as armas, mesmo que, pronto, o Islão tenha, sem dúvida, uma espécie de associação da guerra, eles chamam-lhe Guerra Santa, não é? Que no fundo tem a ver com a sua necessidade de expansão, e na sua necessidade de expansão eles consideram que, pronto, para esse fim, portanto, a utilização de técnicas militares que é considerada, não é? Mas tipo a religião católica também fez isso, e outras religiões que lá está, que quiseram dominar. Portanto, isto no fundo tem a ver principalmente com a intenção da dominação e não propriamente com mais nada, não é? Pronto. Isto nesta questão das religiões. Portanto, depois temos todo o resto, tal como, por exemplo, várias coisas que acontecem em quase todos os sítios do mundo, que têm, principalmente em África, não é? África e no Médio Oriente existem ali aqueles terrenos todos, são ricos, não é? São ricos assim mesmo, frutosos de matéria-prima, e para vários países que têm interesses na exploração dessas matérias-primas, para depois, no fundo, oferecer, digamos assim, portanto, essa matéria-prima já em estado de venda, não é? Pronto, aí, pronto, existem também guerras que são produzidas pelo interesse de dominação desse território e não propriamente por questões puramente religiosas ou não é? Portanto, no fundo, pronto, é como aquela questão, por exemplo, de Angola, também Moçambique, creio eu, Cabo Verde, etc. Portanto, houve vários países, não é? Que outrora, para aí há 600 anos atrás ou mais, não é? Houve uns portugueses quaisquer que foram explorar aquilo, encontraram lá a possibilidade de ter o ouro e os diamantes, etc. E depois, pronto, aquilo houve, no fundo, podemos considerar que todas as coisas horrendas associadas a uma espécie de guerra foram produzidas, não por questões de ideologia, não por questões de mais nada, mas simplesmente pelo controle de negócio, nada mais. Não é? Portanto, é por isso que, pronto, nessa associação, não é? Pronto, não podemos considerar que tenha sido um racismo, mesmo que, pronto, que haja, porque, pronto, na consideração, não é? Isto depois, lá está, faz parte das discriminações sociais que existem na atualidade, não é? Portanto, se eu vir o Manel ou a Maria que no fundo comem as coisas com as mãos e comem na rua e dormem na rua, pronto, no fundo o resto da sociedade, uma grande parte da sociedade, vai discriminá-los, vão considerá-los animais e selvagens e coisas assim do género, não é? E portanto, pronto, isto são coisas que têm a ver um bocadinho com, lá está, com certas mecânicas do cérebro que, pronto, e que podem estar associadas à discriminação ou ao racismo, não é? É um tema que eu hoje vou abordar, mais de 2 horas a abordar essa questão de uma forma mais ou menos racional, pronto, para tentar explicar essas questões que é preciso educar e não combater. Pronto. Mas pronto, isso é simplesmente a minha opinião, a minha perspectiva e a minha interpretação e, portanto, a forma como eu considero que é justo lidar com os problemas. Ok, isto só sou eu. Depois o resto do mundo
outra coisa qualquer, ou quiçá até tenham uma certa afinidade sobre tudo aquilo que eu acredito, ou então não. Pronto, eu não sei. Eu só sei de mim e pouco mais. Pronto. E, portanto, isto são as tais armas justas. Acho que é assim que se vai chamar assim. Portanto, a ofensa verbal é uma arma justa. O peidinho é uma arma justa. Pronto. Depois temos outro tipo de técnicas associadas que podem ser um bocadinho injustas, não é? Mas que podem ser mais ou menos justas. Portanto, por exemplo, o chamado o envenenamento, não é, de alguém, pronto, é injusto porque a pessoa não tem hipótese de recusar, não é, ou de se defender. Mas, pronto, se aquilo fosse uma droga daquelas de alucinogénicas, pronto, era fácil corromper alguém, fazendo com que esse alguém até se divertisse enquanto estava a ser corrompido. E, portanto, pronto, no fundo, era justo no sentido em que não lhe produziu nenhuma dor e também não o matou. Simplesmente a pessoa acorda e repara que, seja lá o que for que ela tinha domínio, desapareceu. Foi roubada. Mas neste sentido da técnica militar, não é? Ou das táticas militares, pronto, é muito mais justo. É isso. Não é? Portanto, quer dizer, no fundo nunca é justo, é o que eu digo, nunca é justo. Até na concepção do combate sem armas, não é? Que é só aos murros, à cabeçada e aos pontapés. Pronto. Também não considero que é justo quando uma das partes não quer combater. Quando as duas partes querem combater, eu considero que é justo. Seja lá quem for, o que ganhou ou o que perdeu, a mim já me faz. Ambas as partes queriam combater, e como queriam combater, tanto faz. Eles que se combatam à vontade. É como eu dizia num vídeo um vídeo qualquer, em que dizia que o Manel foi para o boxe, e depois havia o Zé Manel, que também era outro boxista. E os dois queriam andar à pancada, e pronto, se um deles ficar cego ou maluquinho, mesmo que aquilo seja um crime, não podemos julgar, digamos assim, não podemos prender um deles porque produziu o crime. Porquê? Porque ambos queriam e aceitaram andar à pancada. Portanto, havia, e além de mais, estavam num sítio, né, que é um espaço de treino de boxe, que, pronto, no qual havia uma consciência sobre aquilo, sobre o combate e sobre as probabilidades, portanto, as probabilidades como resultado do combate. Portanto, a partir daí está tudo bem. Não condeno. Nem posso condenar, nem posso dizer que é injusto para alguma das partes, porque ambas as partes aceitaram aquilo. A partir do momento que há uma das partes que diz que não quer, pronto, é injusto tentar atacar a parte que não quer. Pronto. E depois lá está. Depois aparecem todas as problemáticas aquelas coisas horrendas que o mundo tem vindo a desenvolver desde então. Portanto, desde o do século IV, mais ou menos, ou até mais cedo, não é? Depois de Cristo. Portanto, antes só se usava estas coisas, tipo portanto, estas matracas, espadas, flechas. Portanto, era, pronto, mesmo que aquilo não fosse propriamente uma coisa, pronto, não é? Eles não andavam à batatada, não era? E para a batatada, isto é, ao murro e ao pontapé. Também acaba por poder ser mais ou menos injusto, não é? Mas pronto, havia uma certa, não é? Portanto, se houver um combate entre duas pessoas que têm duas matracas, pronto, na consideração que elas se querem combater, será justo para uma das partes. A parte que ganhar, pronto, ganhou. Da mesma forma com as espadas, não tanto com as flechas, porque a flecha já consegue alcançar alcançar o alvo de longe, não é? Mas pronto, digamos que até nisso há uma probabilidade de alguém se conseguir desviar
uma baleia é mesmo estupidamente difícil, não é? Porque aquilo atinge uma velocidade tal que só soube. Aquilo já foi. Portanto, pronto. E é isto. E fica aqui, por aqui o videozinho. Como sempre, eu gosto de deambular, não é? E trepar todas as possibilidades destas questões simples da vida. É pronto.